mas nosso Deus socorrerás e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, venceu a cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador, os servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, tens mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Deus, Ele tem uma bênção ao nosso coração. Ele quer falar conosco na sua palavra para que possamos compreender ainda mais os seus mistérios. E Ele, de uma forma graciosa, pela sua palavra, Ele nos ensina a caminharmos na presença dEle. Nós vamos ler a palavra do Senhor, mas para isso eu quero orar primeiro, pedir uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Eterno Deus, nós suplicamos a Tua graça e pedimos ao Pai que a Tua bênção esteja sobre nós a cada momento. Senhor, contempla o nosso coração, o clamor de cada um dos Teus servos. Contempla a Tua igreja, Senhor, derrama a bênção, a porção do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nos fortalece nesta caminhada para que possamos cada dia mais desfrutarmos da grande misericórdia do Senhor. Ó Deus, para que a fé seja renovada no nosso coração e sejamos fortalecidos, ó Deus, pela Tua palavra, pela operação do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor está aqui em Gênesis, no capítulo 41, verso 54. Em diante, diz assim: E começaram a vir 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham
ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra que nos mostra algo que aconteceu no passado, onde José, ele teve uma direção, um entendimento claro a respeito de momentos difíceis que o povo iria passar, onde a terra do Egito iria sofrer, onde o povo daquele momento, daquela terra, iria passar por grandes dificuldades. 7 anos eles iriam enfrentar uma fome. Meus irmãos, seria um período difícil. E depois, então, haveria uma solução para que o povo, então, não viesse morrer. E isso aconteceu porque Deus, ele usou José para que fosse, então, ali cheio de sabedoria, e ele instruiu ali Faraó para que, então, pudesse dar todas as orientações ao seu povo, aos seus serviçais, para que, então, pudesse armazenar alimentos e enfrentar a fome. E isso aconteceu e o povo tiveram que ir até José para poder matar a fome. Nós estamos aqui para fazer uma comparação com a palavra de Deus a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos mostrar o fato ocorrido no passado e comparar com aquilo que Jesus é, com aquilo que Jesus pode fazer na vida do homem. A Bíblia fala que havia uma grande fome, que começaram a vir 7 anos de fome sobre a terra do Egito, como José havia dito. Começou então a vir 7 anos de fome. Faltava alimento, faltava tudo. E o povo vai até José. Meus irmãos, nós podemos fazer uma comparação aqui com esse período, com um período profético atual. Nós queremos aqui mostrar que o mundo está vivendo uma fome espiritual, com certeza. E esta fome faz o homem buscar alguma coisa. E é bem certo que muitos, na ansiedade, na falta de controle, de domínio, acabam buscando coisas contrárias àquilo que a palavra nos ensina, aquilo que Deus nos ensina. Muitos, por esta fome espiritual, acabam indo para caminhos tortuosos, caminhos que parecem ser o caminho reto, mas é um caminho torto. Caminhos contrários ao que a palavra de Deus nos fala. A palavra fala que o caminho do Senhor é um caminho estreito. Muitos vão para um caminho, mas é um caminho largo, onde tudo é permitido, o pecado, a idolatria, esoterismo, feitiçaria, bruxaria. Tentam buscar nesses caminhos a solução para o seu coração que está faminto, para a sua alma que está faminta. Meus irmãos, nós podemos aqui mostrar que a ordem era ir até José. E a palavra mostra que no Egito havia pão. No Egito havia pão. Meus irmãos, apesar da fome espiritual que impera no mundo, o pão vivo que desceu do céu está à disposição de todos aqueles que o buscarem. O pão vivo é o Senhor Jesus. Apesar, meus irmãos, desta fome que está imperando o mundo, a fome espiritual, nós podemos aqui mostrar que Jesus é o pão vivo. Quando eles mostram que havia pão lá no Egito, porque José preparou tudo, José reservou tudo.
Meus irmãos, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, ele descedenta e ele sacia a alma do homem. Jesus, ele faz isso, ele é a água da vida, é o pão vivo. Meus irmãos, e todos aqueles que desejarem saciar sua fome, pode se aproximar pela fé, porque ele está ao alcance de todos, é só ir até Jesus, era só ir até José. Clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Meus irmãos, não adianta o homem ir aos caminhos tortuosos, não adianta o homem ir atrás de outro homem, não adianta, meus irmãos, apesar de toda a estrutura que este mundo tem, que pode oferecer, mas não atende à necessidade da alma, não atende à necessidade do coração. Nós podemos dizer que o Espírito Santo é aquele que revela todas as coisas. O Espírito Santo é aquele que testifica, aquele que mostra. Meus irmãos, Deus, ele usa as pessoas. Da mesma maneira, meus irmãos, usou ali Faraó e Faraó, vai até José. José tem pão. Meus irmãos, aqui nós podemos dizer que Jesus, ele é o pão vivo da vida, pão vivo, o pão da vida. José, aqui tipificando também o próprio Senhor Jesus. José abriu os celeiros, onde havia mantimento. Meus irmãos, Jesus é o único que tem as palavras do reino dos céus. E quando vamos a Ele, sempre recebemos toda sorte de bênçãos. Ele é o único que pode fazer. Pois todo o mantimento, meus irmãos, que necessitamos, só nele encontramos, só nele. Ele pode suprir qualquer necessidade. Seja qual for a necessidade do homem, Jesus pode suprir. Seja qual for a fome da sua alma, seja qual for a sua fome, Jesus, ele tem a resposta, meu irmão. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José. Meus irmãos, todos os famintos da terra devem ir a Jesus, todos, pois só Ele, nenhum outro, tem aquilo que a nossa alma necessita. Só Jesus tem, só José tinha o pão vivo, só Jesus tem a salvação para nos oferecer. E as pessoas, todos os vizinhos, as terras vinham até José e pagavam a um preço, e o preço é a entrega do seu coração, puro e sincero e inteiro na presença de Deus. Esse é o preço que você precisa pagar, é entregar sua vida para Jesus, é entregar seu coração para Jesus, porque você vai receber pão vivo, você vai receber pão vivo, você vai receber um alimento para sua alma, você vai receber o recurso para você caminhar e estar preparado para entrar no reino dos céus, no reino de Deus. E então, desta maneira, meu irmão, Deus, ele tem o recurso para o homem. Seja qual for a necessidade, se é paz, se é salvação, pode ter certeza que Ele deu a sua própria vida para resgatar a nossa. Ele sim deu a sua vida para garantir a nossa salvação. Se você precisa de paz, Ele é o príncipe da paz. Ele tem a paz que o mundo não dá. Ele tem a paz que o mundo não dá. Se você está precisando de alegria, Ele é a fonte de toda alegria. De toda alegria. Meus irmãos, nós precisamos então comprar esta bênção com a entrega perfeita do nosso coração. Não é com ouro, não é com prata, não é com bens, mas é com uma entrega. Por quê? Porque Ele pagou um alto preço por nós, que foi derramar o seu sangue na cruz do Calvário e entregou a sua vida por nós. E nós não pagamos um alto preço, nós pagamos um preço, que é a entrega do nosso coração ao Senhor Jesus.
Fazendo assim, meu irmão, você vai ter paz, vai ter alegria, vai ter a bênção da salvação e você não vai ficar em falta. Ele vai resolver o seu problema. Se você precisa de paz, Ele vai te dar paz, alegria, vai te dar o recurso. Ele sim é o provedor. O povo não tinha, mas José tinha. Sabia do momento profético. Meus irmãos, e Deus sabe deste momento que nós estamos vivendo. Momento em que a alma precisa ainda mais desta bênção. E se você ainda não aceitou Jesus, abra o coração, aceite Jesus como seu Salvador, meu irmão. Aceite Jesus como seu único e eterno Salvador. O único caminho no qual te levará à vida eterna é o Senhor Jesus. Se você ainda não confessou, confesse agora Jesus como seu Salvador. Faça este pacto agora com Jesus. Aceite Jesus e passe a caminhar. Procure um povo que está caminhando na presença de Deus e ande na presença do Senhor, ande na presença dEle, caminhe, porque Ele quer suprir a sua alma, meu irmão, quer suprir o seu coração, quer te alegrar, quer te fortalecer, quer te dar salvação, vida eterna. Amém? O pão chegou. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Amém? Que esta palavra sirva para o nosso crescimento, sirva para o nosso conforto, para o nosso alimento, né? Sirva de alimento para nós. Que Deus nos abençoe. Eterno Deus, nós te glorificamos por mais este momento de comunhão, na leitura, na meditação da tua palavra. Contempla as casas, contempla os lares, contempla as famílias. Ó Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa os teus servos, ó Deus, dando saúde, dando bênção espiritual, alegria da salvação. Ó Deus, renovando, trazendo avivamento espiritual, renovando o batismo com o Espírito Santo. Ó Deus, nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, e seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, a todos a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito venha e para sempre,